Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos a mais um estudo bíblico aqui, algo meio até polêmico que nem todos conseguem entender. Quando Deus abandona uma pessoa, é possível Deus abandonar uma pessoa? Biblicamente, isso é possível sim. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Embora a Bíblia diga que a misericórdia de Deus dura para sempre, mas isso se aplica à pessoa arrependida de seus pecados, onde essa pessoa irá viver debaixo da misericórdia de Deus enquanto ela servir a Deus. Se um dia essa pessoa deixar a Deus, Deus também a deixará. Vamos ler 2 Crônicas 15 e verso 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Deus está com a pessoa enquanto a pessoa está com ele. Se a pessoa deixar Deus, ele também deixará a pessoa. Se a pessoa insistir no pecado e não der ouvido à voz do Espírito Santo, o chamando-o para o arrependimento, chegará um momento que a misericórdia de Deus dará lugar ao juízo, como foi com o povo de Israel no deserto. É um dos exemplos bíblicos. Veja o que disse o escritor de Hebreus: Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação no deserto. Isso aconteceu com Israel. Agora veja o verso 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Aqui vemos que se a pessoa resistir à voz de Deus para se arrepender, haverá um tempo limite entre Deus e a pessoa entrará em juízo. A misericórdia de Deus dará lugar ao juízo. Veja que Israel sofreu o juízo de Deus e não entraram na terra prometida. Tiveram 40 anos de prazo. Veja o que Paulo disse sobre Israel. 1 Coríntios 10, versos 5 e 6. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, veja bem, figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja que Paulo disse que esse princípio se aplica a nós, também a nós. Se endurecermos o coração como fez Israel, vamos ficar de fora da terra prometida, como eles também ficaram. Se nós endurecermos o coração, não vamos entrar na nova Jerusalém, na nova Canaã, na Canaã celestial. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento e vigora até hoje esse princípio, o princípio da apostasia, o princípio do abandono da fé, o princípio de rejeitar a voz de Deus. Hoje Deus fala através da palavra, da pregação do Evangelho. Se a pessoa negar, sofrerá o mesmo castigo que Israel sofreu. Vai ficar de fora. Em Gênesis capítulo 6, temos mais um exemplo. Se referindo à geração do dilúvio, Deus disse que o Espírito Santo não iria contender para sempre em levar o homem ao
Veja que diz, Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, viu? Não contenderá para sempre, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Veja que diz que o Espírito Santo não ia contender para sempre em levar o homem ao arrependimento. E o prazo seria 120 anos. Então existe um limite entre Deus e o homem, tanto de forma individual como de forma coletiva e mundial. Nos nossos tempos, um dia virá a grande tribulação. Então a hora é agora. Hoje é o dia. Veja que o prazo que Deus deu à geração antediluviana foi 120 anos, que foi o tempo que Noé levou para construir a arca. No final, todos morreram afogados, menos Noé e sua família. Da mesma forma que os israelitas tiveram 40 anos de prazo e morreram prostrados no deserto. Da mesma forma que os cananeus morreram e só se salvou a prostituta Raabe, que creu pela fé nos milagres que Deus fez entre o Egito e Israel. Ela ouviu dizer sobre os milagres, mas não viu nada. Ela creu sem ver. Ela creu pela fé, ela creu apenas pelo ouvir. E Israel viu, mas mesmo assim murmuraram e morreram no deserto. Então podemos crer que os outros cananeus também ouviram o mesmo que Raabe ouviu, mas não creram. Então fica claro até aqui que existe um limite entre o Espírito Santo de levar a pessoa ao arrependimento. Quando chega num limite estabelecido por Deus, que só Ele sabe, a misericórdia de Deus dará lugar ao juízo. Tanto individual, Deus pode tratar com uma pessoa pessoalmente, como uma nação inteira. Vamos a mais um exemplo. Veja que Deus disse a Samuel a respeito do coração duro de Saul, por não se arrepender. 1 Samuel 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus já havia rejeitado Saul por causa do seu coração duro, e Samuel estava com dó dele. Deus disse que não era para ter dó. Veja que Deus questionou Samuel: até quando terá dó de Saul? Saul teve oportunidades. Ele tinha o coração duro e não aceitou a correção. Veja que o pecado de Saul foi menor que o pecado de Davi. Saul foi uma desobediência e Davi foi um adultério e um homicídio. A diferença foi o arrependimento. Davi não tinha coração duro. Leia o Salmo 51, onde Davi faz a oração de arrependimento a Deus. Ele se arrependeu e Deus o perdoou. E Saul tinha o coração duro, rejeitou a correção e lá na frente tirou sua própria vida. Veja o que Paulo disse acerca dos que praticam imoralidade sexual e não se arrependem. Romanos 1, verso 26. Pelo que Deus os abandonou. Veja, abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É só você ler o contexto ali que fica mais amplo. Mas veja que Deus abandonou, os abandonou. Pessoas que vivem no pecado e não aceitam o Evangelho são abandonadas por Deus para viverem
no erro porque negaram a verdade. No verso 24 diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja que Deus os entregou à concupiscência do coração. Concupiscência é um desejo desenfreado, é um desejo muito grande por coisas pecaminosas, sem limite. Foram abandonadas por Deus para desonrarem os seus corpos com o pecado sexual. Na grande tribulação, Deus enviará o espírito do engano para que creiam no erro, embora esse espírito do engano já opere em nossos dias. Então, temos a certeza: Deus não impede ninguém de pecar. Deus deu o livre arbítrio. Cada um faz o que quer. Deus não impede o pecador de viver no pecado, mas temos a certeza que o pecado não ficará impune. Todos os pecadores não arrependidos receberão a pena do fogo eterno. Desde o princípio da civilização, lá nos tempos da geração do dilúvio, o pecado não ficou impune. Deus executou vários juízos ao longo da história. Grandes juízos, como o dilúvio, que foi o primeiro, a destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo, a matança dos cananeus e o pior juízo ainda virá, que será a grande tribulação. O pecado não ficará impune. Quem vive no pecado ainda está a tempo. Enquanto ele viver, estará a tempo, ou enquanto Jesus não voltar, estará a tempo. Mas a oportunidade está em aberta. Quem tem o coração duro, a hora é agora, porque o pecado não ficará impune. O pecador sofrerá a pena pelo seu pecado, não arrependido. É isso aí então. Se você gostou, dá aí um joinha, que não custa nada, para ajudar a divulgar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.